Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o porquê adoecemos de forma emocional. Então, como é que o nosso emocional adoece e o que isso quer representar na nossa vida? Inicialmente, eu escolhi esse tema para hoje porque eu pretendo abrir uma maratona de lives onde nós vamos falar sobre a linguagem do corpo e os processos de adoecimentos relacionados às doenças que a gente mais trata dentro do consultório com a técnica do Conindu. Então, todas as quintas-feiras, a partir de agora, nós vamos falar sobre a linguagem do corpo e as patologias específicas. Então, cada quinta, vai ser uma sequência da live da terça, onde a terça a gente vai falar de algumas coisas em relação ao adoecimento dos chakras e tudo mais, e na quinta uma patologia específica. Então nós vamos trazer todas as quintas-feiras, a partir de agora, o conhecimento da linguagem do corpo, da metafísica da saúde, do código da alma, de como é que nós adoecemos e por que esses processos acontecem. Então hoje o tema é o porquê o nosso emocional adoece e o que é que ele quer nos mostrar. E quando se tem uma manifestação física, o que é que isso nos mostra e nos traz para a nossa realidade. Então eu espero que vocês gostem desse novo projeto que está vindo aí por diante, para a gente despertar tanto as nossas consciências e começar a colocar os pingos nos is e entender a dinâmica do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, para o nosso caminho evolutivo e para que a gente seja ferramenta e instrumento para o caminho evolutivo dos nossos pacientes, dos nossos familiares e das pessoas que nos rodeiam ou que em algum determinado momento tocarem e entrarem na nossa vida. Então, inicialmente, boa noite a todos vocês. Espero que vocês gostem do tema de hoje. É um tema que eu acredito de muita contribuição energética e espiritual, porque a evolução não precisa ser dolorida. A evolução ela pode ser fácil, ela pode ser abundante, ela pode ser rica, ela pode ser leve. Mas é que muitas vezes a gente acredita que precisa se sofrer para se evoluir. E é por isso que na maioria das vezes o nosso corpo adoece e a gente se sente doente por dentro, Tanto de forma emocional quanto de forma, vamos dizer assim, física. Então, esse assunto é um assunto que aborda muitas vertentes e que quando você passa a escutar sobre esse assunto, tem que ser de livre e espontânea vontade, tem que ser com o coração aberto e com muita amorosidade. Porque esse assunto de saber como os nossos processos de adoecimento acontecem, muitas vezes nos choca, nos impacta, nos magoa, mexe em feridas e nem todo mundo tá apto a passar por esse processo em uma determinada fase da vida. Então eu falo que se você tá passando por alguma dor física ou por algum problema emocional, essa live vai ser pra você. E com essa live, assim como eu consegui enxergar isso dentro de mim, vocês vão conseguir enxergar outras pessoas e auxiliar outras pessoas depois que os seus processos estiverem sendo restaurados e elaborados dentro de você mesmo. Então, quero agradecer a todo mundo que está aqui, boa noite a todos vocês, eu tô vendo que vocês estão entrando, E tô muito contente com a recíproca de vocês nas aulas, eu vejo que vocês estão bem interessados com o assunto e adianto que quinta-feira agora nós vamos trazer a live sobre sinusite, que vocês tanto pediram. Então vai ser uma live somente sobre essa parte respiratória, sinusite e rinite, e espero que vocês gostem do assunto abordado, que é a linguagem corporal, a metafísica da saúde. Então vamos lá. Bom, todos os processos, quando a gente começa em algum processo de adoecimento, quando ele já se instala no físico, é porque a gente já tem uma razão emocional para aquele processo. Desde uma simples pinta no rosto, de um simples óculos que você usa, ou até mesmo dos cabelos brancos, tudo isso tem algum sinal que tá te mostrando algo que você precisa mudar. Então quer dizer que nem sempre quando você tá doente, ou todas as vezes que você tem um surto emocional, alguma situação que você passa, que você tem muita raiva, muita mágoa, muita tristeza,
tudo isso não está relacionado ao meio físico, às coisas físicas palpáveis, e sim está relacionado ao seu emocional e como é que você está lidando com as coisas que estão dentro de você. Então, muitas vezes a gente para assim, surgiu uma pinta no meu rosto ou um melasma específico porque eu tô com 30 anos, 40 anos. Nem sempre, às vezes esse melasma, por exemplo, representa que em alguma parte da sua vida, seja na infância, na adolescência ou na fase adulta, você teve algum problema específico que te gerou esse trauma que você não sabe lidar, entendeu? Então, assim, tudo tá muito relacionado a esse tipo de coisa. Sempre tá relacionado à sua infância, ou à sua fase adolescência, ou então na fase adulta, o aspecto emocional, a sua vivência. Tudo que tá adoecendo em você, seja começando pelo emocional e se já se manifestando no físico ou não, está relacionado à parte emocional. Não tem 1% do físico. Segundo a metafísica da saúde, a linguagem do corpo, até o fato de você tropeçar, cair, quebrar o pé, ou você tropeçar, cair, quebrar o joelho, ou você tropeçar e bater o cotovelo, o braço, tá relacionado com alguma coisa que você precisa olhar na sua vida, algum aspecto. Então não existe acaso para a metafísica da saúde. Existe apenas as leis, universais que regem tudo aquilo que a gente vive. Então, todos os processos de adoecimento corporal físico, seja um simples resfriado, uma simples sinusite, um problema oftalmológico, está relacionado ao seu emocional. E como esse tipo de coisa acontece? Eu sempre falo, e falei em lives anteriores, em aulas anteriores, que o primeiro processo para o adoecimento é os nossos ouvidos, ou então o que nós vivenciamos, vemos e estamos à volta. Então, os nossos processos começam desde a infância, às vezes de traumas intraúteros, às vezes de rejeição dentro do útero materno, às vezes você não era desejada naquele momento e aí você veio, às vezes também em relação a alguma negação do pai quando você nasceu, também está muito relacionada a momentos de dificuldade da mãe durante a gestação, ou a momentos de dificuldade dos pais na sua infância, coisas que você foi repreendida, apontada, até o simples fato de, por exemplo, você que tem filho, se você sai e o seu filho tá dormindo e você não avisa ele que você vai sair, isso no inconsciente dele e no futuro pode significar um certo tipo de traição, porque o meu pai saiu, a minha mãe saiu e não me avisou, e eu fui deixado sozinha, e eu me sinto abandonado, e eu me sinto perdido, meu ponto de referência sumiu. Esses tipos de processos, por mais pequenos que sejam, muitas vezes reverberam muito intensamente no adulto, no agora, né? E isso faz com que os nossos processos de adoecimento aconteçam, e às vezes de forma rápida e sem que a gente se note. É que nem eu falei, acho que na aula anterior. A gente nunca sabe quando a gente vai adoecer. A gente sabe quando a gente vai comprar um objeto, quando a gente programa para comprar um celular, programa para comprar uma casa, programa para trocar de carro, programa para trocar de consultório, mas a gente não programa quando a gente adoece. Ninguém fala, amanhã eu vou ficar doente, né? Na verdade, a gente fica doente porque é um processo de necessidade do corpo, onde você precisa dar atenção para aquele ponto que está adoecendo. E isso adoeceu por algum motivo, veio de algum lugar, né? Surgiu por alguma coisa. Isso não tá simplesmente ali para te deixar na posição de vítima. Tá ali para guiar, trazer um norte para você, da onde é que a sua constância como ser humano naquela determinada fase de adoecimento tá gerando conflitos que você precisa rever, né? Então, quer dizer, o processo de adoecer, seja emocionalmente ou fisicamente, está relacionado a única coisa. Você precisa rever o que é que você está errando e o porquê você está adoecendo. Só assim, quando a gente desperta a consciência, tanto nossa, quanto das pessoas que estão à nossa volta, quanto até mesmo dos nossos pacientes, a gente começa a entender que esses processos de adoecimento não servem para nos punir, não é uma punição, e sim é um norte, é algo que te orienta a você atingir a sua maestria, a você atingir a sua evolução espiritual, a sua evolução como ser humano, a você atingir a prosperidade máxima, a você atingir perspectivas na sua vida inimagináveis para a sua frequência energética.
Então, quer dizer, quando você adoece e você entende que esse é um processo de te mostrar que você está fazendo tudo errado e você para esse processo, corta esse processo pela raiz, você consegue então olhar para sua vida de uma forma diferente. Tentar mudar a dinâmica, tentar, né? Nem sempre as pessoas conseguem, infelizmente, mas tentar mudar a dinâmica e então só assim você consegue, né, sair daquele ponto que você estava para um ponto melhor. Ou até mesmo para um ponto pior, vai depender do seu ponto de vista. Então, o processo de adoecimento, ele está muito relacionado com o que sentimos, de como lidamos com as coisas que estão à nossa volta. Quais são as condutas que temos em relação a nós mesmos, em relação às nossas saúdes. Se você é uma pessoa ou tem um paciente, que é uma pessoa que boicota todo o tratamento que faz, por exemplo, começa a tomar um floral, igual o exemplo de hoje, dentro do consultório. Começou a tomar um floral e aí imaginou que aquele floral tá gerando aquela sensação que ela tá e por isso ela corta, você tá se auto-sabotando para que você não continue aquele processo. Porque o processo vai ser dolorido, você inconscientemente sabe disso e você não tá sabendo lidar com isso. Então a gente adoece por aquilo que vivenciamos durante a vida e não sabemos lidar, por aquilo que vibramos durante a vida e não sabemos como conduzir. Ou então por aquilo que escutamos durante a nossa vida e não sabemos como assimilar de uma forma mais natural, mais leve, mais amorosa aquilo que internalizou. Então, quando alguém te critica, alguém te aponta, alguém te magoa, simplesmente aquela pessoa está projetando em você uma frustração dela, um desacaso com ela, um problema dela em relação a você. E você pode acatar aquela projeção e internalizar isso para si e vibrar na lei do semelhante atrai semelhante, ou simplesmente olhar para aquilo de uma forma amorosa e construir algo construtivo dentro de você, enxergar uma perspectiva melhor, um ponto de vista diferenciado. Essas técnicas, como por exemplo Barra de Axis e Theta Healing, são técnicas de expansão de consciência muito recente, que eu, Emily, acredito que vem mudando muito a forma de pensar das pessoas. Não tô falando que elas fazem maravilhas e que elas mudam padrões e não. Eu tô falando que a expansão que elas trazem com o desenvolvimento, que isso vem sendo mostrado para o ser humano, para as pessoas, tá trazendo novos nortes, sabe? Essa coisa de entender que a gente tem crenças e que a gente às vezes precisa se desapegar dessas crenças, é exatamente isso que eu tô falando. Tanto o Theta Healing quanto o Barra de Axis, eles estão vindo para contribuir para a evolução da humanidade, com o meu ponto de vista, porque são técnicas que estão atingindo pessoas inimagináveis e que vêm trazendo através das suas frases aclaradoras, do seu princípio de vida, do princípio da técnica, mudanças em relação ao padrão de crenças. E quando a gente muda as nossas crenças, a gente começa a se abrir para enxergar pontos de vista diferentes dentro de nós. Então eu sempre falo que quando alguém começa algum curso da área da saúde com Barra de Axis, igual foi o caso da Thaís, que participou do nosso workshop de Corindu na prática, né? Foi a última aluna que eu trouxe do workshop numa sexta-feira. A Thaís, ela teve o despertar dela através das barras. Por quê? Começou a mexer nos seus sistemas de crenças. Ela começou a ver que ela tinha muito mais a contribuir do que ela imaginava. E isso vai despertando a consciência. E quando a gente se desperta, por mais que seja difícil a trajetória para se curar, para se enxergar de uma maneira diferente, a gente começa a engatinhar, sabe? A gente não fica parado no mesmo lugar. Então, é mais ou menos isso. O processo de adoecimento, ele se instala por conta dos traços que a gente vem vivenciando na nossa vida. E tá tudo bem, ninguém precisa se culpar ou se julgar ou se ferir porque teve uma infância sofrida e não sabe lidar com isso. Ninguém precisa sofrer e se culpar porque fez determinada coisa na adolescência e hoje na fase adulta é completamente diferente. Esses erros, essas vivências são aprendizados constantes para sua evolução. Mas nem sempre, gente, a gente consegue atingir uma evolução constante.
Existe e tá tudo bem ter momentos de tristeza, de raiva, de mágoa. São sentimentos naturais do ser humano. Agora, não é natural sentir o tempo todo isso. Não é natural a gente viver vibrando na raiva. Não é natural a gente viver vibrando no medo, na insegurança, na incerteza, nos problemas financeiros. Quantos pacientes vocês veem cheio de bolsas debaixo dos olhos, roxas, de tanto problema financeiro, de não conseguir pagar as contas, de trabalhar para isso, entendeu? Então, não tem a necessidade das pessoas vibrarem nessas energias, porque quanto mais elas vibram dessa forma, mais elas adoecem, pior elas ficam. E quanto mais elas ficam desse jeito, elas vão atraindo cada vez mais coisas para elas, referentes àquilo que ela tá vibrando. Então, a lei do semelhante atrair semelhante é exatamente isso. Você às vezes tem um marido ou uma esposa que tem pontos de história tão triste quanto a sua, de abandono, de ressentimento, de não pertencimento, de desamor, porque você tá atraindo aquilo que você tá vibrando para sua vida. E se vocês se atraíram é para vocês crescerem e evoluírem juntos. Quando os casais não dão mais certo é porque eles não estão vibrando mais na mesma sintonia. Um tá muito em cima, o outro tá muito embaixo, né? E isso quer dizer que não vai dar certo, porque não tem mais como ter a vibração de semelhante atrair semelhante, né? Então, o adoecimento, adoecer, faz parte de um processo evolutivo. Mas a gente tem que entender que a gente não precisa adoecer para pagar as nossas comandas, sabe? Para ter dentro da gente uma vibração melhor e compreender que não precisa ser sofrido, não precisa ser dolorido. Muitas vezes eu vejo que isso também já aconteceu muito comigo. Hoje eu falo isso e estudo tudo isso porque eu estudei pela dor, eu não estudei pelo amor. Comecei a minha trajetória como terapeuta no amor e foi uma coisa muito gostosa, mas eu adoeci e precisei olhar para mim de uma nova forma. E sempre quando eu pego me pensando no meu processo de adoecimento, o que foi mais fácil desse processo todo, de eu adoecer e enxergar diferente, foi que eu já tinha o despertar, já tinha a semente plantada lá na minha cabeça, sabe? E quando a semente já tinha sido plantada lá em 2014, que foi o primeiro livro de autoconhecimento que eu recebi, que adoecer fazia parte de um processo evolutivo, que foi o volume 1 da Cristina Cairo, foi o primeiro livro que eu ganhei. Eu ganhei da mãe dos meus irmãos, né? E ganhei do meu pai, dos meus irmãos de aniversário. Eu lembro que a semente foi plantada ali. Então eu lembro que a primeira vez que eu li a Cristina Cairo eu achei meio louco. Mas depois eu comecei a entender que várias coisas que aconteciam tanto no meu corpo físico, né, o excesso de busto, às vezes o braço, às vezes a estrutura da panturrilha, a estrutura do rosto, da testa, estava muito relacionada a quem me definia como pessoa. E aí eu comecei a perceber que quando esse processo de adoecimento aconteceu, que eu me vi desesperada, eu comecei a fazer igual todo mundo faz, que é procurar os médicos ocidentais, que é procurar a nossa medicina brasileira, né? A medicina que todo mundo conhece. E aí eu percebi que ninguém tinha as respostas que eu precisava. E eu também tinha processos alérgicos que ninguém explicava porque não dava nada em nenhum exame. Meu sangue estava ok, meu colesterol, triglicérides ok, leucócitos, glóbulos brancos. E por que eu estava dessa forma? Então eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu tô olhando errado, eu tô vendo minha vida diferente, eu tô me pondo numa posição de vítima que não é interessante pra mim, e eu como terapeuta não posso me pôr nessa posição porque eu planto, eu semeio isso nos meus pacientes. E comecei a olhar pra minha dor, que era algo que eu tava vivenciando, de uma forma diferente. Foi quando o processo virou a chave e eu comecei a achar terapias que poderiam complementar para minha evolução. E eu falo que se eu não tivesse passado por todo esse processo, eu não conseguiria estar aqui hoje falando sobre isso e ajudando pessoas a estarem nesse processo, despertando tantos alunos para curar os seus processos e despertando alunos para ajudar os outros a curar os seus processos. Então, quer dizer, quando a gente vivencia algo na dor, você pode aprender com ela, evoluir com ela, ou você pode simplesmente pôr um tapete em cima e continuar naquele sofrimento.
que é um dos vídeos que eu coloquei essa semana aqui no feed, né? Até quando você vai supervalorizar os seus sintomas? Até quando você vai instigar o seu paciente a supervalorizar os sintomas dele? Quanto mais a gente supervaloriza o sintoma dele, mais ele adoece, porque ele acha que ele precisa daquele sintoma para a vida toda. E aí ele acaba usando o sintoma dele como muleta, né? Então, a primeira parte da gente, quando a gente adoece, quando o nosso corpo adoece, são em relação às demandas do passado, das vivências que a gente não conseguiu resolver, das pendências que ficaram para trás, das coisas que nos magoaram. Mas não precisa ser sofrido passar por essas soluções de problemas, né? Ou resolver essas demandas antigas. A gente precisa ver que às vezes compreender o processo já é um ponto muito principal de tudo que a gente vem vivenciando. Então, o nosso corpo adoece, o físico adoece, quando o emocional já não suporta mais a demanda de tanto sofrimento. Ai, Emily, mas eu nem... Como assim? Eu não sofro. Eu não tenho ideia de que eu tô sofrendo. Gente, a primeiro ponto de partida para quem não quer resolver seus problemas é negar. Se você tá olhando de alguma forma para você e tá negando que a sua dor no joelho é ser inflexível, que o seu nariz irritado ou cheio de coriza é o seu ego falando, se você é estigmata porque você tem um futuro muito confuso... Se você está começando a negar esses processos, você está na fase inicial. E isso é normal. Não tem que se culpar de você ser normal igual a todas as outras pessoas. Eu vejo que o terapeuta, ele tem um problema muito grande. E que era o meu problema. A gente sempre tem que tentar ser exemplo para o paciente. Mas isso não quer dizer que você não possa adoecer. Eu lembro quando eu passei por esse processo de tratamento todo, que eu fiquei bem mal, né? Que eu tive que adoecer para poder enxergar a verdadeira Emily. Eu ficava morrendo de vergonha dos pacientes. E aí um dia eu escutei assim de uma paciente: ai, que bom que você é tão gente quanto a gente, né? Que você não é perfeita. Porque todas as vezes que eu venho aqui, que eu vejo você falando, que você me instiga, que você me motiva, eu fico pensando: ai, a Emily não deve ter problema. E agora você tem problema, então quer dizer que você é minha semelhante. Então, olha o patamar que as pessoas nos colocam e o fardo pesado que a gente às vezes carrega por estar nesse patamar evoluído, né, em relação aos nossos pacientes, na visão deles e às vezes na visão nossa. Mas a gente não precisa estar nesse patamar, a gente não pode se colocar nesse patamar. O patamar é sempre... O seu patamar vibracional pode estar em outro, mas quando você trata do outro... A melhor forma de se pensar é que você está atraindo uma pessoa semelhante a você. Que em algum lugar, em algum momento, ela tem tanto para contribuir com você quanto você para ela. Não existe você ser melhor que o paciente ou o paciente ser melhor que você. Não existe poder aquisitivo, etnia, raça, cor, não existe nada. O que existe simplesmente são duas pessoas, dois seres humanos, que estão em um processo de troca. Você recebendo financeiramente por ajudar o outro e o outro te pagando financeiramente porque você está ajudando. E existe a troca das coisas. E você está atraindo aquele paciente exatamente pelo fato de que ele tem algo para contribuir para você e você tem algo para contribuir para ele. Então, a visão da doença, a visão do adoecimento não precisa ser pesado, não precisa ser ruim. Ele pode ser muito bem leve, você compreender que você está em um processo de adoecimento porque você precisa rever parte da sua vida, né? A gente às vezes aponta a doença, principalmente as mais ruins, tipo o câncer ou outras coisas mais tristes, né? Como algo muito vitimismo na vida da pessoa. Por exemplo, eu tenho um caso na minha família que eu acho surreal. Eu tenho um tio que ele tem espondilite anquilosante. E eu não acompanho muito de perto o vai e vem dessa doença. Mas eu acompanho de vez em quando. Sabe quando você vê a pessoa de épocas em épocas? E teve épocas que eu vi esse tio muito mal, 90%, 90 graus de torção de coluna, porque ele já calcificou todas as vértebras, de bengala, onde você falava pra ele: olha lá em cima, tal coisa. Ele não conseguia olhar. Ele tinha que se torcer todo e em bloco para conseguir enxergar. E tive épocas, como por exemplo hoje, que eu ouvi ele, que ele tá 100% ereto, somente com os movimentos em bloco, porque a coluna tá calcificada, o quadril tá calcificado, então ele anda em bloco, tipo se fosse um parkinsoniano,
mas 100% ereto, super sorridente, de bem com a vida. Quer dizer, o processo de adoecimento está relacionado intimamente com o que a gente sente, como a gente se expõe, como as coisas são na nossa vida, como a gente lidar com isso. Eu falo que o melhor remédio para quem está doente é sorrir, né? É equilibrar, é ter esse chakra cardíaco bem equilibrado, porque aqui a gente tem o timo. E o timo, ele é o órgão, né, a glândula que rege o chakra cardíaco, que quando bem equilibrado, ele aumenta a nossa imunidade, então aumenta os nossos glóbulos brancos e os nossos glóbulos vermelhos. Quando isso se está em equilíbrio, todas as infecções no nosso corpo começam a se cessar. Então, seja qualquer tipo de doença que você esteja, se você está vibrando bem, seu timo está bem, a sua recuperação é breve. Você estará bem consigo mesmo. Por isso que o conhecimento dos chakras, o conhecimento dos centros de energia, dos campos vibracionais, para o terapeuta é muito interessante, porque você consegue, através, às vezes, de uma simples aplicação de cone, identificar como está esse setor e saber e ter um prognóstico se a pessoa vai adoecer mais brevemente ou se não. Então, quer dizer, se você tem o conhecimento de que você sabe como é que aquela pessoa adoece, você entende a linguagem corporal, compreende a metafísica da saúde, você, apenas com aquilo que você conhece, você pode estimular o seu paciente a buscar o caminho da cura. Você pode estimular você mesmo, os seus pais, os seus filhos, a buscar o caminho da cura, que é o caminho do autoconhecimento, que é o caminho de mudar o rumo da nossa vida. Porque se tá doente é porque tá fazendo alguma coisa errada, algo que não tá condizendo com aquilo que realmente tem que ser feito. E aí, usando, por exemplo, a técnica do cone, que é o assunto que eu sempre falo aqui, vocês vão cansar de escutar eu falar sobre isso. Se você aplica aqui no chakra cardíaco, vê uma manifestação de chama completamente diferente, desarmônica, onde ela é alta, ela é baixa, ela sibila, ela faz barulho, ela isso, ela aquilo, você já sabe que esse chakra não tá bem. E ele não representa só o emocional do seu paciente. Ah, tá com estado emocional abalado. Ele representa a imunidade do seu paciente. Como é que o corpo físico dele está? Então, se o corpo físico dele também está começando um processo de adoecimento, se você cuidar do timo, da imunidade dele, todos os processos de artrite, artrose, otites, leucemia, coisas que são inflamatórias, alergias gerais, alergias respiratórias, alergias de pele, irritação no estômago e tudo mais, vai começar a ser resolvido em processos. Vai demorar? Demora 5 sessões, demora 5 meses, demora 3 anos. Pode até ser, depende muito da demanda de como a pessoa está lidando. Mas esse processo vai acontecer. A pessoa vai começar a melhorar progressivamente. Por isso que nenhum cone é igual ao mesmo cone. Você nunca vai ver, por exemplo, se você aplicar no mesmo paciente o mesmo modelo de cone, no mesmo local, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta sessão, não vai ser igual. Ele vai mudar. Porque a energia vai mudando, a energia vai limpando, ela vai circulando. Então a mudança da chama, a mudança desse padrão acontece. É natural de acontecer. Você está estimulando que a vibração melhore, que a energia se limpe, se purifique, circule. E se você está estimulando isso, consequentemente a pessoa vai começar a melhorar da sua saúde física, da sua saúde emocional. Também vai ter o seu sistema imunológico mais, vamos dizer assim, mais fortalecido. Se ele está mais fortalecido, o corpo tem maior capacidade de se regenerar. Então, além da gente entender e compreender como é que a gente adoece, os chakras também adoecem junto com a gente. Porque o nosso sistema endocrinológico, o nosso sistema linfático, o nosso sistema glandular, seja lá como vocês chamam, está muito relacionado aos nossos chakras. Se todo mundo que entende sobre chakra perceber que cada grande chakra dos 7 principais estão localizados em cima das 7 glândulas principais do nosso organismo, você vai entender o porquê os processos de adoecimento. Cada chakra não regula, por exemplo, um determinado hormônio, não regula determinada emoção, não trata determinado quadrante, não tem determinadas situações como frustração, falta de criatividade, medo, insegurança.
relacionada a ele, a mesma coisa acontece no nosso corpo. A gente vai adoecendo, né, por conta desses processos. E os chakras, eles são grandes aliados no processo de tratamento e cura. Existem muitas técnicas que tratam os chakras. Theta Healing tem o realinhamento dos chakras, o Corindu trabalha, a acupuntura tem pontos que são em cima de cada um dos chakras, a auriculoterapia tem seus chakras na orelha, flexologia trata os chakras, o floral trata os chakras também. Então, todas essas terapias sempre englobam a energia dos chakras. Então, quer dizer que se você está em processo de adoecimento, tem o seu despertar de consciência, existem ferramentas que podem auxiliar o seu processo de cura. Ah, Emeline, vai determinar quanto tempo? Quanto tempo demora para eu me curar? Depende de como você está lidando com tudo isso. Como é que você está enxergando as coisas à sua volta? Como que as coisas estão se manifestando para você? Tudo depende do nosso nível de consciência. A gente só adoece porque às vezes o nosso nível de consciência não está evoluído o suficiente para aprender a lidar com determinada demanda, com determinado problema, com determinado assunto. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que eu sempre faço no curso de Corindu, tanto presencial e faço também no online, onde o principal adoecimento das pessoas muitas vezes vem do ouvido. Aquilo que nós escutamos do outro, às vezes internaliza na gente de uma forma onde o nosso chakra frontal raciocina sobre o assunto, o nosso chakra cardíaco entende, processa, emociona-se, sente essa determinada coisa que foi escutada. O chakra coronário tenta espiritualizar, tenta elevar esse processo. O laríngeo tenta pôr para fora, mas às vezes não coloca. E aí esse sentimento internaliza porque você não se expressou, porque você não se colocou. Porque muitas vezes quando a gente tem processos de falta de expressão, de não se comunicar, não delimitar limites, adoecemos do pulmão, por exemplo. Porque o pulmão, ele é o órgão de inspiração, que é como a gente recruta a energia da vida, como é que a gente recebe a demanda das outras pessoas, recebe a nossa vida, recebe o como lidar. E o soltar é como você flui na vida, como que você se expressa para o mundo. Então, muitas vezes adoecemos dos pulmões, por exemplo, porque não sabemos lidar com isso. E aí tem os conflitos entre o nosso lado yin, o nosso lado yang, a nossa mãe e o nosso pai, você e o seu marido, ou você e a sua esposa, você e alguém do sexo oposto, e aí você não sabe lidar com esses conflitos e você começa a adoecer por conta dessa falta inicial de expressão, do chakra laríngeo começar a se expressar, para você pôr limites de uma forma mais amorosa. E aí os demais vão adoecer, né? Lembra que a gente falou na aula anterior, de quinta-feira passada, que o pior chakra doente é o plexo solar, porque é ele que tá tentando digerir tudo. Se ele não consegue digerir, a mágoa, o ressentimento, a tristeza, o medo, a insegurança vai se alojar ali, vai começar a se manifestar nos órgãos, né? E você vai começar a nutrir esses sentimentos, essas emoções, e aí elas vão começar a adoecer de outras formas. Ah, tá, Emily, então eu tenho uma dor lá no joelho, que representa porque eu não sou flexível, que eu não consigo reverenciar as pessoas, olhar outros pontos de vista, agradecer outros pontos de vista, sou uma pessoa inflexível, não me reverencio, não me ajoelho, meu ego é muito alto. Tudo bem, você vai tomar um remédio, vai desinflamar, vai procurar acupuntura 1, 2 vezes, vai fazer uma aplicação de cone e seu joelho vai melhorar. Tá bom, tomou um monte de anti-inflamatório, fez uma infiltração, às vezes fez uma cirurgia, beleza. Isso pode voltar futuramente no mesmo lugar, porque você não resolveu a causa, ou isso pode se manifestar numa outra área, como por exemplo, a rinite. Geralmente quem tem problema de joelho, que tem o ego ferido, que não consegue ser flexível, abrir, expandir seu ponto de vista, ou aceitar o ponto de vista do outro, ou então ser mais humilde em relação aos seus pensamentos, sabe, dar o braço a torcer, que às vezes está errado, vai se manifestar no nariz, que é o assunto de quinta-feira, porque o nariz representa o ego. Você tá com o ego ferido. Como é que você vai lidar com uma coisa que você não sabe? Então, quer dizer, tava no joelho, resolveu, tomou um monte de remédio, fez alguns procedimentos, operou, mas veio pra cá, não resolveu problema nenhum. Ele só manifestou e migrou para outro lado.
Então, o medicamento ele tem a função de neutralizar as ações, mas não resolver a causa. E todos nós sabemos disso, né? Quantas pacientes vêm procurar vocês ou me procuram porque falam que o remédio mascara, ou que a dor volta, ou que já tentou de tudo e nada resolveu. Porque é mais fácil engolir um medicamento. É mais fácil você pôr um tapete em cima de toda a sujeira da sua vida e não olhar para aquela sujeira porque ela te machuca. Mas o processo de se conhecer é muito grandioso. Não é que é prazeroso, gente. Eu acho que não tem prazer quando a gente tem dor. Mas é uma sensação de que você vai conhecendo a sua verdadeira essência, vai olhando para você e vai enxergando que esse processo muitas vezes era tudo que você precisava para ser a melhor pessoa da sua vida e contribuir para outras pessoas se tornarem pessoas melhores. Então, todo o processo de adoecimento, ele é doloroso porque a gente causa essas dores, porque a gente internaliza essas dores. Sabe aquela frase, somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos? A gente cativa as nossas doenças, né? A gente fica lá nutrindo elas com sentimentos, com emoções. E eu falo que tem muita gente que é viciada, né, nas emoções que tem. Por exemplo, hoje eu atendi uma moça que ela é bancária e ela chegou com um quadro de sinusite. E ela falou que ela tem isso diversas vezes, né, e que agora ela tá com um problema no estômago. Aí eu falei pra ela, olha, você convive num ambiente que te irrita muito, que fere muito seu ego, que te magoa demais. E ela falou que sim, né, até no momento ela não tinha me falado nada da vida dela. E aí eu virei pra ela, eu falei assim, olha, esse tipo de sentimento é algo que você mesmo cultiva, porque você não dá limite para as pessoas, você deixa as pessoas te ofender, deixa as pessoas ferirem o seu ego e você também não olha para isso de forma amorosa ou algo construtivo para crescer ou criar algo dentro de você. Até aí tudo bem. Aí eu comecei a falar sobre a nutrição dos sentimentos, né? E dei um exemplo que é muito fácil da gente ver e vocês vão visualizar alguém na vida de vocês, dentro do consultório, até mesmo na família. Sabe aquela pessoa super estressada, que nada tá bom, que ela, como diz um antigo professor meu de história, ela bota sal no aquário, ela chuta o cachorro, ela tropeça na rua, cai de cara e quebra todos os dentes? Tipo, só as coisas ruins acontecem com aquela pessoa, porque ela grita, ela se expressa, ela é brava, ela é nervosa, ela trata todo mundo mal, de repente ela aumenta o tom de voz, ela estoura, ela bate na mesa. Esse tipo de pessoa, ela é viciada em um determinado neuroreceptor que é formado por conta do estresse ou da raiva. Então ela é movida no ódio, ela é movida na raiva. E literalmente ela é movida a isso. Se esse hormônio, se esse neurotransmissor falta, se essa necessidade dela de nutrir, né, ser movida por isso falta, ela começa a entrar num estado de calma, ela começa a entrar num estado de quê? Tá faltando alguma coisa no meu organismo. Então ela precisa arranjar conflitos, vibrar na vibração da raiva, captar alguém para jogar a raiva dela, para que ela exploda, para que assim, só assim, ela se satisfaça. Então pessoas que estão extremamente irritadas, falam de forma irritada, manifestam de forma irritada, chuta o balde, fala coisa que não deve, ofende, grita, fala alto, quer mandar em tudo e vive arranjando briga. Esse tipo de pessoa, ela não faz isso só porque ela é desse jeito, ou porque ela tem um signo tal, ou porque ela é assim mesmo, ou porque isso faz parte dela, o pai dela é assim, ela é igual ao pai dela, ou a mãe dela é assim, ela é igual a mãe dela. Não existe isso. É claro que faz parte, às vezes, de um processo que ela teve lá na infância e ela convive com isso e ela se tornou isso. Beleza. Mas isso é um vício que ela tem de se irritar o tempo todo. Então, às vezes, eu pego, por exemplo, pessoas que falam de uma forma mais irritada, é o jeito natural da pessoa falar. Mas a gente tem que policiar isso, às vezes. Às vezes, eu vou responder algum aluno, e eu tinha muito isso, né? Tô melhor, acho que 90%. Às vezes eu vou responder algum aluno e o meu jeito é muito firme de falar. E às vezes eu pego e falo, nossa, Emily, na hora que eu escuto o áudio de novo, eu falo, meu Deus, você foi muito grossa.
mas não é. É o tom da voz da pessoa porque ela tá acostumada a viver dessa forma. É como se estar com raiva, viver estressada, fizesse bem para aquele organismo. Porque é como se fosse uma toxina. Precisa se intoxicar para poder ficar bem. Sabe aquele casal que briga? Na hora que termina a briga, os dois se abraçam, se beijam e tudo mais? Por quê? Precisava ter essa bomba de hormônio para que eles, sei lá, ficassem em paz um com o outro. Então o estresse, ele é viciante. E para a pessoa sair desse padrão de raiva, não precisa ela sair do emprego, ou largar do namorado que irrita, ou da pessoa que critica, ou mudar da casa dos pais. Não, ela precisa aprender a lidar com esses sentimentos, né? Então tudo que é excesso faz muito mal. E o sentimento da raiva ou da mágoa é o sentimento que mais faz mal para o ser humano. Então esse processo de adoecer, ele é nutrido constantemente pela gente. Constantemente a gente nutre sentimentos e emoções durante o nosso dia que a gente não tem noção que a gente está nutrindo. Se você não tiver um olho de gavião, olhar e vigiar, igual eu sempre falo, né, para os alunos, se você não olhar e vigiar os seus pensamentos, as suas manifestações, a sua delimitação de espaço e aquilo que você sente e pensa, você acaba fazendo coisas que não são conforme o que você gostaria de fazer. Então, isso é um processo, ninguém vai conseguir ser 100% o tempo todo, mas faz parte da gente praticar isso, sabe? Às vezes eu escuto assim, né? Ai, Emily, eu não sei como você consegue falar com uma voz tão macia dessa forma. Aí eu falo, nossa, mas eu tô achando que sou tão grossa, eu tô falando macio. É porque o padrão da grosseria tá instalado aqui de que eu fui criada dessa forma, que eu sou uma pessoa assertiva, que eu sou uma pessoa isso, que eu sou aquilo, mas o que eu já estou manifestando está totalmente diferente. Então, quer dizer, existem as duas vertentes que às vezes a gente se enxerga, ou que o outro enxerga a gente, ou que o outro projeta na gente. Então, tudo é questão de você começar a enxergar em vocês esses padrões, sabe? E isso determina muito a nossa vida no futuro, né? A nossa projeção no hoje. Se você é uma pessoa que vive vibrando na escassez, que falta de dinheiro, boleto para pagar, os clientes não vêm, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, vive inseguro, você vai atrair essas coisas para sua vida. Isso vai se enraizando em você e vai gerando ainda mais crenças que te limitam, sabe? Então, às vezes a gente precisa conviver com pessoas que vão mostrando que essas crenças não fazem sentido, sabe? Porque às vezes é uma crença que vem de herança de família, né? Então, às vezes você ser estressado, ser explosivo, ser ansioso, faz parte de uma herança familiar que você tinha ou não tinha a opção de colher, né? De nutrir. Mas você tá nutrindo por alguma forma, porque eu sempre falo, dentro de tudo isso, o adoecer tá dentro do pertencer. Muitas vezes a gente adoece pra gente pertencer a algum lugar. Sempre tem o lado, assim, benéfico da doença, né? Sabe aquela frase que a gente sempre fala para pacientes? O que você tá ganhando com isso que você tá sofrendo? É exatamente isso. A lei do pertencimento, de pertencer a algum grupo, de estar presente em algum lugar, muitas vezes faz com que a gente nutra sentimentos, crenças, opiniões diariamente na nossa vida. Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes assim, que as pessoas falam sobre qualquer coisa que vocês imaginem, por exemplo, como eu posso expressar o que eu tô pensando? Quando a gente quer pertencer a algum local ou algum grupo de amigos, a gente não começa a fazer as mesmas coisas que aqueles amigos para que a gente tenha assunto para conversar? É exatamente isso. Às vezes você compra uma determinada roupa que aquela sua determinada amiga tem, porque você quer pertencer àquele grupo, quer fazer parte. E tá tudo bem você fazer parte. Você escolhe a sua tribo, você escolhe a sua referência, mas você não pode esquecer quem é a sua verdadeira essência. Então, o pertencer também está relacionado ao sistema de crenças da gente. Se você tem a crença de que toda a sua família teve ceratocônia, por exemplo, são extremamente duros com a vida que tem, são pessoas rígidas que não querem enxergar adiante o futuro e aí se endurecem em relação aos seus pensamentos e suas emoções,
você consequentemente vai pertencer a esse grupo, porque você precisa, para ser filho daquela família, ser um ancestral daquela família, você precisa ter a mesma doença. Então também está muito relacionado ao nosso sistema de crença, nosso sistema de pertencimento. O fator adoecimento, ele vai muito além, né? Eu sempre falo que existem as causas secretas para que a gente adoeça. E essas causas, muitas vezes, a gente não precisa ficar remoendo, batendo nela, nossa, se vitimizando não, mas como se diz, se martirizando porque você tem determinada coisa. Simplesmente entenda o que você tem e faça parte dele, do seu processo evolutivo. Hoje eu li uma frase no livro da Metafísica da Saúde que eu estava montando a aula do pessoal de amanhã. E aí o livro falava assim, que para adoecer, a gente não precisa usar a doença como algo ruim, como algo sofredor, que nós merecemos. Então ninguém merece estar do jeito que está, até a doença que tem, o sintoma que tem. A gente pode usar esse sintoma, essa doença, como um norte do caminho que devia ser modificado, para a gente modificar nossas condutas, expandir a nossa consciência e evoluir espiritualmente. Porque a doença, ela vem como um fardo, muitas vezes, para que você evolua, melhore a sua vibração, para poder atingir a sua maestria total. Então eu sempre falo que as coisas mais difíceis da vida, muitas vezes, vem por grandes pessoas, né? Mas de uma forma muito adoecida. E tá tudo bem, ninguém precisa ser perfeito, a gente não tá nessa terra para ser perfeito. Eu sempre falo que se a gente tivesse vindo para ser 100% perfeito e resolver todos os problemas, nós não estaríamos aqui, a gente nem encarnava de novo, né? Já ficava lá de vez. Então, todas as vezes que a gente olha para outra pessoa, pense exatamente, né, como é que você pode ajudar e ser contribuição para a expansão de consciência dela, sabe? Olha para o seu paciente e sabe assim, coloque todos os sintomas que ele tem e comece muitas vezes com o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui nas aulas, porque como eu venho fazendo várias lives de terça e quinta, cada aula a gente fala de uma coisa e vocês podem pegar muitos pincelados aqui de uma forma totalmente gratuita sobre muitas coisas. E use esses pincelados para ajudar as pessoas a expandir a consciência dela, aos pacientes saírem dessa inércia que muitas vezes eles estão submetidos a tomar tanto remédio, se entupir de coisas e não começar a olhar realmente as condutas que eles precisam mudar, né? As coisas que eles precisam ver. Então, comece a olhar para eles de uma forma diferente e tentar ver qual é a possibilidade que você tem como terapeuta, porque você tem o seu jeito, a sua harmonia, o seu equilíbrio para falar aquilo que realmente precisa ser dito para aquela pessoa. Então, gente, por mais duro que seja, a linguagem do corpo, a metafísica da saúde, elas explicam de forma muito assertiva quais são os caminhos que a gente tem que tomar. Eu falo que hoje em dia, não é que eu venho dando tapa na cara dos outros, para falar bem chulo assim, mas eu venho dando beliscões às pessoas, que o beliscão ele vai despertando, né? Faz a gente ficar esperto. Então é como se isso fosse algo que eu passei e que eu não quisesse que as pessoas passassem. Mas eu também não posso encurtar o processo de aprendizado de ninguém. Então eu falo, eu desperto. Se a pessoa quer evoluir, aprender ou melhorar, depende dela, não depende da gente. Então, sempre lembre-se, o processo de adoecimento é para despertar a consciência. Mas não depende de você, terapeuta, fazer com que a pessoa melhore e crie a realidade dela de uma forma diferente. Só depende de você despertar e trazer as ferramentas que você pode auxiliar ela. E lembre-se, gente, nem todas as ferramentas são para todas as pessoas. Não são todos os pacientes que vão lidar bem com a acupuntura, não são todos os pacientes que vão tomar o floral, aqueles pacientes que não são regrados, eles vão esquecer o floral, eles não vão tomar. Então, nem tudo é para todo mundo. É por isso que eu falo. E hoje eu falei uma coisa muito interessante para uma amiga minha, que depois eu fiquei pensando, eu falei assim, ela me perguntou, por que nós nos chamamos de terapeutas holísticos ou terapeutas integrativos? Eu falo, o primeiro ponto é porque a gente enxerga a pessoa como um todo, a gente não desmembra e esquarteja ninguém, né? Então, a gente começa a olhar para o ser humano como uma pessoa, né, que tem uma história atrás daquele sintoma ou doença que ela apresenta.
E essa história, pra gente, é muito importante, né? Não é uma HMA de fisioterapeuta, não, é a história da pessoa. A história dos processos, das dores, do sofrimento, porque isso determina quem ela é hoje, né? Tudo que a gente passa determina quem nós somos, seja bom ou ruim, nos tornamos aquilo que desejamos através de como olhamos as coisas lá atrás, né? E aí eu falei pra ela, nós somos terapeutas holísticos integrativos porque olhamos o ser humano como um todo. Nós olhamos a história de vida dele para auxiliá-lo a enxergar qual é a sua missão, seu propósito de vida, aonde estão as suas condutas que muitas vezes não condiz com aquilo que a pessoa é, aonde a demanda precisa ser mudada, aonde a sua história precisa tomar outro rumo. E nós utilizamos de todas as técnicas possíveis para auxiliar essas pessoas. Não só dos remédios. A gente não é médico que utiliza de exames e remédios para mudar as condutas das pessoas, concorda? Nós utilizamos de floral, corindu, acupuntura, reiki, mesa radiônica, radiestesia, cristaloterapia, fitoterapia, banhos, ervas, chás, bioenergética, biossaúde. A gente utiliza de tantas ferramentas que é isso que nos torna um terapeuta holístico. Nós utilizamos a ferramenta que é ideal para curar o ser da outra pessoa ou incentivar o processo de cura do outro. É por isso que nós somos terapeutas holísticos. Nós não estamos aqui apenas para ser aplicador de uma única coisa. Nós somos uma ferramenta multidisciplinar, né? Onde uma coisa agrega a outra e aí sim existe o tratamento perfeito, a expansão da consciência perfeita. E eu não tinha me atentado que resumidamente, tudo que eu faço era isso. E aí eu comecei a perceber que existe profissional mais completo que isso? Não. Existem pessoas mais determinadas em tratar o outro do que isso? Não, são N ferramentas que nós aprendemos para que a gente possa auxiliar o outro. Eu, Emily, me especializei em corindu, mas porque eu acreditava que essa ferramenta tinha afinidade com aquilo que eu necessitava para mim e assim comecei a atrair os semelhantes a mim, pessoas que tinham a mesma vontade de aprender que eu ou pacientes que tinham a mesma necessidade que eu tive lá na minha infância de ser tratada das vias respiratórias. Então, para você ver que você atrai exatamente aquilo que você vibra. Hoje todos vocês estão me assistindo porque vocês estão vibrando na mesma frequência que eu. Seja uma frequência em relação à cura do outro, seja uma frequência para curar a si, não importa. O importante é que a gente vibre igual, semelhante atrai semelhante. E tudo que tem em mim pode ter em cada um de vocês aí. E tudo que tem em nós pode ter em muitas outras pessoas. Então nós somos isso. Essa é a verdadeira essência de curar ou de trazer a cura para a vida das pessoas. Não somos nós que curamos, nem as ferramentas. Todo mundo tem o seu poder de cura, mas as ferramentas são nortes, são guias, né? Hoje a gente tem uma gama de diversidade de terapias, né, de mais diversos tipos e jeitos, mas que o fundamento delas são um só: adaptar cada um dos nossos pacientes para aquilo que mais condiz com a essência dele, com a alma dele, com a necessidade dele, para que ele consiga curar os seus processos e melhorar as suas condutas, expandindo então a sua consciência. Então todas as ferramentas hoje, claro que cada uma no seu nível energético, no seu nível emocional, no seu nível espiritual e físico, tem a sua capacidade de curar todas as feridas, né? Só que uns se assemelham mais a umas e outras se assemelham a outras. Então eu falo que essa visão de doença, quando a gente começa a olhar para a doença como algo que nos norteia, que nos muda o nosso ponto de vista, que faz a gente enxergar uma outra perspectiva, não quer dizer que você vai estar curado de um dia para a noite. Muito pelo contrário, esse processo pode ser muito dolorido e levar muito tempo. E nem sempre você vai estar sempre, porque eu preciso me curar, porque eu preciso entender, porque não, nem sempre. Às vezes você não vai estar bem para entender esses processos, mas nada acontece no momento errado, né? Então, se você está passando por uma determinada situação hoje, olhe para ela de uma forma amorosa, tenta entender o que ela vem te contribuir e agradeça a ela. Quantas vezes eu agradeci por tudo que eu tive ou por tudo que eu passei, por todos os processos que eu passei, porque eu aprendi tanta coisa com esses processos, conheci tantos terapeutas, conheci tantas técnicas, que se hoje eu não tivesse passado por esse processo, eu não estaria aqui falando a minha experiência.
Então, isso é muito importante, né? A gente passar para os processos, olhar para eles como uma forma de gratidão. E lembre-se que todas as vezes que a gente sente um amor incondicional e um amor ao próximo, amor a si mesmo e o sentimento de gratidão, o nosso chakra cardíaco está sempre sendo nutrido. E é por isso que muitas vezes eu conheço muitas pessoas que têm um sentimento de plenitude, que se sente feliz o tempo todo ou que sente uma coisa muito gostosa nesse chakra. Saibam que essa coisa gostosa está representando a sua gratidão, fazendo com que você vibre numa melhor sintonia, harmonizando seus glóbulos brancos, seus glóbulos vermelhos, combatendo todas as infecções e as dores, e é por isso que você está melhorando a sua saúde. Então, vibrem bem. Sintam o seu chakra cardíaco, deixe ele expandir. Sintam-se gratos por tudo que vocês recebem, sejam as demandas ruins ou as demandas boas. Simplesmente agradeça, porque se veio, sempre tem aprendizado, né? A gente não passa aqui nessa vida por um acaso. A gente não adoece por um acaso. Ninguém adoece. Se você não quisesse adoecer, ou se você pudesse controlar isso, ninguém ia querer adoecer, mas a gente ia evoluir. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente ia continuar com a mesma coisa. Quantas pessoas precisam adoecer para mudar de vida? Quantas pessoas precisam adoecer ou perder pessoas queridas para olhar para a vida de uma outra forma, olhar suas demandas, né? Como diz uma paciente minha, pagar as suas comandas de uma forma diferente. Às vezes o sofrimento vem dar uma guinada tão importante na nossa vida que a gente muda completamente quem nós somos. Então, gente, eu acho que a mensagem de hoje é que a gente precisa entender a linguagem do corpo, a metafísica da saúde, compreender os nossos sintomas com muito amor, com muito carinho, para que a gente possa, assim, melhorar cada vez mais, ascender cada vez mais a nossa vida, a nossa demanda, né? E eu fico muito contente de poder contribuir para cada um de vocês com isso tudo que eu venho aprendendo, com o que eu venho estudando, com aquilo que eu venho vivenciando na minha vida, né? E por isso, a partir de hoje, adianto a todos vocês que todas as quintas-feiras nós teremos aulas ao vivo, gratuitas, sobre a linguagem do corpo. E nessa quinta, nós começamos com o assunto mais pedido por todos vocês, que é a sinusite e a rinite. Vou explicar sobre como elas se manifestam no nosso corpo, quais são as condutas que a gente precisa mudar, como a gente precisa entender tudo isso, essa dinâmica, e aí como tratar, quais são as ferramentas que a gente tem, né? Vou falar do Corindu, vou ver outras técnicas que eu faço no consultório que auxiliam muito esses pacientes, e vou trazer para vocês, para que assim a gente possa, juntos, criar uma corrente do bem, né? Para fazer com que as pessoas despertem suas consciências, enxerguem a vida de uma forma diferente e parem de supervalorizar os seus sintomas, né? A supervalorização do sintoma não faz bem à nossa saúde. E a gente não precisa ganhar com ele, né? A gente pode ganhar de outras formas, sendo saudável, sendo feliz, sendo alegre. Então, a minha dica para finalizar a live, gente, riam bastante, sejam felizes, nutram seu chakra cardíaco, porque isso faz muito bem para a alma. Sentir a gratidão por tudo que te acontece, seja bom ou ruim, é simplesmente você se conectar com a sua verdadeira essência e começar a blindar a sua energia e o seu ser para algo melhor que pode vir acrescentar, às vezes, no seu futuro. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Quem sabe não tem uma coisa grandiosa te esperando daqui a 1 ano, 2 anos. Já parou para pensar o que você quer ser daqui a 1 ano? Como é que você quer ser? Aonde você quer chegar? Né? Quantas pessoas você quer atingir? Quantas pessoas você quer tratar? Então, eu acho que essa pergunta é algo que a gente tem que se fazer. Porque terapeuta tem, sim, a sua missão de vida, né? A gente encontra, dependente da hora, a gente encontra ela. Então, quinta-feira a gente vem falar sobre sinusite e rinite. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tô com um colar que a Beth fez pra mim especialmente. Agradeço de coração a Beth dos Orgonites Macaé. E espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo grande, boa noite a todos vocês. Que vocês tenham uma excelente e maravilhosa noite e uma ótima semana. Beijão, fiquem com Deus e até mais.